Boa noite, pessoal. Então, continuando aqui a nossa sequência de vídeos relacionados ao Python, vamos iniciar um tema bastante interessante, que é o Python com banco de dados. Já começa a abrir algumas possibilidades para que nós tenhamos aí uma flexibilidade melhor para trabalhar com essa ferramenta, certo? Então, pessoal, em primeiro lugar, para instalar a, o adaptador que nós vamos utilizar entre o Python, né, e o banco de dados, que no caso vai ser o PostgreSQL, que é o que a gente costuma utilizar durante o nosso curso de desenvolvimento. Ele é grátis, bastante interessante, né? Tem uma flexibilidade bem legal. Então, eu preciso instalar um adaptador que faça a conversão entre o meu Python e também possibilite o acesso ao banco de dados, certo? Então, em primeiro lugar, nós vamos digitar aí no executar cmd e o comandinho é esse, pip espaço install espaço psychopg2, certo? Então, dando enter, quando vocês não tiverem esse mecanismo instalado, né, ele vai fazer um download, vai instalar tudo certinho. No meu caso aqui, ele diz que eu já tenho esse, esse recurso instalado na máquina, certo? Então, tranquilo, sem estresse, para mim já está instalado. Eu venho então aqui no nosso PyCharm, está totalmente vazio. Eu também posso instalar por aqui se preferir. Então eu venho em File, Settings, dentro do meu projeto eu vejo aqui o interpretador Python. Aqui eu já tenho o PsychoPG instalado. Se não tiver na lista e eu preciso, eu vou instalar um novo pacote. Então, só digitar o mesmo nome, né, na pesquisa, PsychoPG2. Então aparece aqui. É só instalar o pacote. No meu caso já está funcionando, já está instaladinho, então eu vou ignorar essa etapa. Mas qualquer um dos caminhos tem que funcionar, tem que disponibilizar o pacote para que vocês tenham aí utilização dos recursos dele, ok? Então eu tenho aqui o meu template vazio, eu vou abrir o meu pgadmin para vocês darem uma olhada antes da gente começar. Ok, esse o pgadmin não está no meu SSD, está no HD normal, então ele demora um pouquinho. Ok, ou minha senha. Então aqui das minhas databases eu tenho uma Postgres que não tem muita coisa instalada, não tem tables, não tem muita função, tá só ali, né, por natureza. Então a gente vai criar tudo por aqui, tudo dentro do nosso Python, as nossas ferramentas, certo? Então tem uma database Postgres, mas eu não vou utilizar ela, ok? Então tá como se fosse uma máquina do zero. Primeira coisa, então como eu falei, nós instalamos esse adaptador, eu vou importar ele no meu projeto. Então import psychopg2, ele já está instalado, então ele trouxe para mim tranquilamente. Eu vou criar um conexão, ok? Um arquivo de conexão ali, uma variável de conexão. Então ele vai ser psychopg2.connect, bastante parecido com o PHP, a forma como o PHP trabalha. Para quem já tem uma manha, vai ficar mais fácil de lembrar, certo? PsychoPG2 Connect. Então, eu tenho aqui um host. Esse banco, por enquanto, está na minha máquina, localhost. Eu tenho uma database que eu vou criar. Vamos trabalhar aqui com um nome. Então, vou aproveitar e criar ela imediatamente antes que eu esqueça. Database, criar database. O nome dela vai ser nome, ok? Então, a segurança, tudo vamos deixar padrão. Não é o foco não é essas configurações. O foco aqui é mais a conversão, né? A conversa do Python com o banco de dados. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, o banco database nome, ok? Ela com certeza está vazia, né? Foi acabar de criar, não tem nada. Tranquilo. Então, vamos conectar nessa database, vamos utilizar ela.
Então eu tenho o meu usuário. Não mexi muito, né? Só instalei Postgres. E o meu password tá sem muita segurança. Então, admin. Então, como você já conhece, né? Aonde está conectado, a database que ele vai modificar, o nome de usuário que vocês configuraram no Postgre e também o password, ok? Então, fechou, não tem vírgula, não tem, quer dizer, não tem ponto vírgula, não tem mais nada, certo? Então, se eu digitei todos os comandos aqui, ok? Seguinte, esse adaptador funciona basicamente levando e trazendo texto, né? Basicamente comandos SQL diretamente no banco de dados. É como se ele injetasse esses comandos diretamente lá. Então aqui eu vou iniciar um cursor, basicamente como se eu dissesse que eu vou alterar ou vou injetar coisas no banco de dados. Então é uma classe bastante interessante que nos ajuda. Então esse cursor é da conexão, então essa mesma que eu acabei de criar, ponto cursor, né? Ok? E eu vou criar aqui alguns comandinhos em SQL. Então, o primeiro comando que eu vou criar as minhas tabelas, ok? Então, aqui a gente já conhece, né? Create. Então, quem manja de SQL agora fica bem dentro da sua área. Table, vamos criar uma table. A table pode ser nomes. E vamos criar uma chave primária. ID vai ser basicamente um código qualquer, né? Uma identificação. Ele é serial, porque ele vai incrementando aleatoriamente. Ela é da primary key. Ok. Vai ter lá um nome do tipo varchar. Umas 100 unidades está mais que bom. E idade é poderia ser um inteiro, mas vamos colocar aqui um varchar só para não ter estresse. Vai que alguém decide colocar alguma vírgula, alguma coisa. E até 100 anos está mais que bom. Ok? E daí fechamos o parênteses das configurações, né, dos campos. Então, primary key, um nome e também idade, certo? Fechei dois aqui, ok. Se der erro a gente conserta depois. Create, faltou um ezinho, certo? Então, eu pego esse cursor, como se fosse eu dizer que eu vou digitar lá no meu comando SQL, e vou dizer cursor.execute de executar quem? O meu comando SQL, certo? A conexão, ela vai dar um commit. Deixa eu aqui eu pegar uma breve descrição desse commit, né? Esse método, né, envia um estado de recebimento ali para confirmar a transação corrente com o Python e o banco de dados. Essa chamada é importante depois de toda a transação, que modifica os dados, né, da tabela numa transação. Ok? Isso está escrito aqui no próprio documentário, no documento, né, dessa ferramenta. Ok? Então, voltando aqui para o nossa implementação, commit, como eu falei, né, é importante após a transação, para que garanta que recebeu basicamente a transação. E aí nós podemos encerrar a conexão para que ela não fique ociosa, certo? Ok, então criamos uma conexão, criamos aqui uma variável que controla a injeção do código, né, o texto dentro do banco de dados. Criamos o comando que nós vamos executar, enviamos ele para ser executado, garantimos que foi realizado e encerramos a conexão. Ok? Vamos tentar executar, ver o que retorna. Então, retornou com 0.
talvez sem erros. Vamos aqui atualizar a data base, né? Então agora em tables tem alguma coisa. Vamos ver o que ele retorna. Então tem a tabela nomes, que tem aqui esses 3 campos, ok? Vamos só fazer um breve comandinho aqui. Select asterisco from nomes. Então, se eu executar, eu ainda não tenho nada, né? Tem os 3 campos, mas eles estão vazios, ok? Então agora nós podemos tranquilamente fazer inserção nesse banco de dados, certo? Então eu não preciso mais criar uma table, ela já existe. Então essa linha toda aqui eu não preciso mais. E agora eu vou criar algumas coisinhas aqui no meio desta brincadeira. Então, por exemplo, vamos fazer por enquanto em console mesmo, não precisamos fazer uma interface gráfica, deixamos isso para depois. Non, para não ficar nome, né? É uma input e vamos pedir o nome. Digite o nome a ser inserido, ok? E ida, para ficar 3 letrinhas igual, né? Ela também é um input. Digite a idade correspondente, certo? E aí, nós vamos enviar isso aqui através do nosso comando. Então, o SQL, que é o que a gente vai enviar, sempre dentro de aspas, né? Nada mais é que o nosso insert into nomes. Então, quem lembra de SQL fica tranquilo, inserir na tabela nomes os valores, então, conforme a associação. Quais são esses valores? No caso da nossa chave primária, é a própria, né? Então, colocamos um default, ela mesma se incrementa automaticamente. E aí eu quero enviar uma variável. Então, eu preciso encerrar essa inserção. Colocar aqui que ela vai o non, vírgula. Vai também a ida. Opa, fugiu aqui, depois de não tem mais, que eu estou fazendo basicamente uma concatenação de caracteres, né? Então, padrão, vocês já conhecem a questão da concatenação. No Python nós usamos o mais, ok? Fecha, fecha, ok. Então, essa aspas fecha com esta aqui. E aqui eu só estou colocando, porque aqui esta e esta aspa tem a ver com eu estar inserindo uma coisa escrita, né? É uma palavra, um varchar, no caso do SQL. Essas aspas aqui, opa, eu abri alguma coisa que eu não deveria. Estas aspas aqui significam a concatenação, perdão, o fechamento, né? Para que eu possa concatenar com o restante. Então tudo isso aqui acaba virando apenas aspas simples, o nome que eu digitar, e daí vírgula, que é da própria linguagem do SQL. Esta aspas aqui é referente ao varchar do SQL, e esta aqui ela fecha e abre de novo para que eu possa concatenar com o próximo valor, que é o idade. Ok? Então aqui basicamente vai retornar de forma escrita direta, seriam insert into nomes valores, o que for necessário no varchar para incrementar, vírgula, o nome que for digitado, seja qualquer ele, dentro de aspas simples, vírgula, a idade que for digitada, seja qualquer ela, dentro de aspas simples. Ok? E o restante não muda absolutamente nada. Então, se estiver tudo correto, eu tenho condições de executar esse código e eu vou poder inserir no meu banco de dados algumas informações. Então, digite o nome a ser inserido. Então, o nome a ser inserido é Roberto. A idade correspondente a Roberto é 31. Então, aqui eu errei alguma coisinha, vamos ver. Ó, vejam que pelo menos já fica bem claro que ele tentou enviar para o SQL exatamente esta linha, né? Então foi exatamente o que ele printou para mim, o que eu enviei.
Então aqui na verdade eu traduzi na hora de escrever, né? Então aqui é values, certo? Agora vamos tentar novamente. Roberto, idade 31. Ok, retornou código 0. Vamos atualizar aqui o nosso table. Vamos executar novamente esse SQL. Então ele está fazendo a requisição. Vejam só, a partir de agora eu tenho um primeiro ID com o Roberto 31. Vamos rodar novamente. Nome a ser inserido: fulano, idade 98. Ok. Vamos rodar uma carry de novo. Fulano 98. Então, posso inserir N questões aqui. Então, aqui é o ciclano, idade 69. Ok. Se eu rodar a mesma carry, apareceu o ciclano 69. Certo, galera? Então, essa é a ideia aí para que nós possamos fazer a conexão e 2, fazer aí a inserção de valores, certo? Então, sempre eu escrevo dentro de uma variável toda a linha que eu quero fazer a injeção no meu banco de dados, ok? Então, essa é a ideia inicial. Ok, galera? Então, executem, tentem aí fazer as inserções do banco de dados de vocês e na próxima a gente aprende a fazer a leitura do banco de dados. Então, valeu, galera. Até mais dúvidas, estarei aí para auxiliar.